Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cleto Faria e, como eu falei no vídeo anterior, eu vou estar fazendo 30 vídeos baseados no livro do Evangelho de Mateus. E hoje, então, a gente vai para o segundo vídeo, a nossa segunda reflexão, ok? Então, hoje a gente vai falar, do texto de Mateus 6:26, onde onde Jesus fala. Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, o que que Jesus está falando nesse momento? Nós, seres humanos, na nossa realidade de vida, nós temos as nossas preocupações materiais, sem dúvida, porque nós precisamos comer, precisamos beber, precisamos vestir, precisamos ter uma moradia, precisamos de N dia a dia para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, precisamos manter a nossa saúde em dia e tantas outras coisas que cada um de nós sabe das nossas necessidades. Uns mais, outros menos, mas nós trabalhamos para poder ter o nosso ganho, para poder sustentar a nossa vida, porque ela tem necessidades humanas. Mas o que a gente precisa ter atenção é que muitas vezes nós temos tantas coisas que fazer, que realizar e para se preocupar, que às vezes nós esquecemos que Deus está olhando por cada um de nós. E Deus está olhando para aqueles que o amam, que dedicam as suas vidas também a um relacionamento com Ele, porque Deus passa a cuidar de cada um também. Então, se a gente parar para pensar, nós temos um mundo, um planeta em que nós vivemos, que tem todas as condições de alimentar as pessoas, de suprir aquilo que as pessoas necessitam. Existem países, estados, cidades organizadas. Aí você pensa, poxa, mas existe muita desigualdade. E é verdade, existe desigualdade, existem pessoas com muitas necessidades, pessoas pobres, pessoas que não têm tantas oportunidades. É uma verdade. Isso é consequência da nossa realidade humana. É que muitas vezes nós somos egoístas, somos individualistas, mas isso é algo que Deus também quer transformar em cada pessoa. Vai de cada um permitir. Mas muitas vezes as nossas preocupações são grandes, são muitas. Nós ficamos pensando: será que eu vou ter algo para as minhas necessidades de amanhã? Nós trabalhamos, nós temos o nosso salário, nós pagamos as nossas contas, mas muitas vezes fica aquele receio. E amanhã, como será? Aí a gente olha para essa ilustração que Jesus usou. Se você olhar para as aves, elas simplesmente existem. Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam, mas elas têm o alimento para elas diariamente. Eu tenho aqui no meu apartamento uma visão aqui bem perto da minha janela tem uma árvore, eu vejo várias árvores, né? Porque o lugar aqui onde eu moro é bastante arborizado. Todo dia de manhã, às vezes eu abro a janela, sempre tem vários passarinhos e aves aqui voando, rondando nos galhos e é, comendo, procurando ali um fruto e se alimentando. Todo dia elas fazem isso, todo dia tem algo ali para elas. Então, Jesus usa essa ilustração de uma maneira sábia, dizendo: o meu Pai que está no céu, ele sustenta as aves, a fauna, e tudo que existe aqui na Terra. Será que vocês, que são pessoas, seres humanos, que é a mais perfeita criação de Deus,
será que ele não vai sustentar vocês? Será que vocês não valem muito mais que as aves? Vocês que são pessoas dotadas de capacidade, de inteligência, são a imagem e semelhança do próprio Deus. Será que ele não vai sustentar cada um? Então, a gente precisa também descansar nessa promessa de Deus para com cada um de nós. Deus quer nos cuidar, nos sustentar. Agora, claro, não quer dizer que nós teremos riquezas infinitas e toda a mordomia e conforto. Muitas vezes nós vamos viver com aquilo que nós necessitamos. Algumas pessoas vão produzir riquezas e ter dinheiro, outras vão viver de uma maneira mediana, outras até vão ter falta de algo. Mas é uma questão de você também confiar, andar com Deus, depositar a sua vida, a sua fé, o seu coração na pessoa de Cristo, para que as suas necessidades possam ser supridas. E eu não estou dizendo que em algum momento nós não vamos passar por algumas dificuldades. Isso acontece, isso é possível acontecer com qualquer pessoa, seja ela mais simples, seja ela rica, seja ela com muitas posses, ela em algum momento da vida pode passar sim por dificuldades. Agora, na medida que você se relaciona com Deus e na medida que você vai desenvolvendo a sua fé, você começa a ver, experimentar e provar do cuidado que o próprio Deus tem para com cada um dos seus filhos. Então, é algo que a gente precisa também descansar. Por quê? Porque a gente vive num mundo, principalmente hoje em dia, que ele traz muita incerteza. Hoje a gente vê mudanças econômicas muito bruscas, a gente vê guerras acontecendo, isso está diante de cada um de nós. Então, isso traz muitas vezes uma insegurança. O que será amanhã? Como será? Será que eu vou ter condições de suprir as minhas necessidades da minha família? Então, é aí que é preciso descansar naquilo que Deus nos promete, aquilo que Deus coloca dentro da Sua palavra, para que a nossa fé vá sendo alimentada. E, claro, a gente precisa fazer a nossa parte, trabalhar, se dedicar, se esforçar, fazer aquilo de melhor que nós podemos para poder receber aquilo que é justo. E aí assim a gente poder usar a sabedoria, a inteligência, guardar o que for preciso, investir, fazer algo para também permitir que aquilo que nós ganhamos, quando é possível, possa também ir se multiplicando. Então a gente precisa ir lidando com também as mudanças, as nuances que a própria vida vai trazendo. Mas basicamente, Deus nos chama para confiar na provisão diária que Ele tem para a nossa vida em todas as áreas. Não é só finanças. Muitas vezes uma pessoa não está com alguma dificuldade financeira, ela está com alguma dificuldade emocional, ela está com alguma dificuldade espiritual, ela está com alguma dificuldade em outra área da vida dela. E Deus quer cuidar de todas as áreas que permeiam a nossa vida e a nossa caminhada. Então, eu gostaria que você ficasse com essa reflexão e que você possa colocar diante de Deus aquilo que é a sua necessidade, que com certeza Ele quer ajudá-lo a suprir, ok? Então, que a graça de Deus esteja com você e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.